Fala pessoal, hoje a gente continua a nossa semana dos antibióticos falando um pouco sobre os macrolídeos. Você sabe quais são as 3 grandes representantes dessa classe? Espera aí que eu te conto depois da vinheta. Mas só se você já der um seu joinha nesse vídeo, hein? Ah, mentira, vou te contar de qualquer jeito. Os macrolídeos eram muito usados como opção para os alérgicos à penicilina, numa época em que existiam praticamente só as penicilinas. Só que elas caíram em desuso porque na verdade eram drogas muito ruins, com meia-vida curta, intolerância gástrica. Mas aí vieram os novos macrolídeos, que voltaram a ser muito utilizados, apesar de ter um defeito grande, que é o de ser uma droga basicamente bacteriostática e não bactericida. Os macrolídeos eles se ligam de forma reversível à subunidade 50S do ribossomo e com isso eles bloqueiam a ligação de aminoácidos essenciais para a síntese proteica. É verdade que em altas concentrações ou contra micro-organismos que são muito sensíveis, elas podem ser bactericidas. Então, para bactérias gram-positivas e gram-negativas usuais, eles geralmente são bacteriostáticos. Agora, para aqueles micro-organismos atípicos, como micoplasma, clamídia, aqueles que ficam dentro da célula humana, eles têm uma ação bactericida bastante expressiva. Os principais macrolídeos de utilização clínica usual são a eritromicina, a azitromicina e a claritromicina. Existe uma diferença muito grande entre a eritromicina e os outros dois. A eritromicina é uma droga mais tradicional, é paradigma do grupo, porém ela é menos utilizada devido à sua curta meia-vida e baixa tolerância digestiva, e devido ao fato dela ser muito menos bactericida do que os novos macrolídeos. Na maioria das vezes que se usa macrolídeo, então, se usa a azitromicina e a claritromicina. A azitromicina acaba sendo mais utilizada que a claritromicina porque tem um custo menor e ela tem uma meia-vida mais longa, uma dose única diária contra 12 em 12 horas. As 3 drogas têm boa absorção oral, mas a azitromicina tem seus níveis séricos diminuídos pelo alimento. Então, de preferência, a gente vai usar a azitromicina fora do horário das refeições, tipo 1 hora antes ou 2 horas depois. Essas drogas elas atingem alta concentração nos leucócitos e nos macrófagos, e é por isso que elas agem muito bem contra bactérias atípicas, que são aquelas que penetram dentro da célula humana. E a gente tem que lembrar que leucócitos e macrófagos são células que combatem bactérias. A azitromicina e a claritromicina têm alta concentração intratissular, então elas podem atingir níveis teciduais muitas vezes superiores aos níveis séricos. Você sabe o que isso significa? Que mesmo após o fim do uso, a concentração sérica vai caindo e a concentração tecidual demora mais a diminuir. E isso mantém o antibiótico efetivo ainda por um tempo, até que os níveis caiam para baixo da concentração inibitória mínima. Tá, mas na prática, o que isso quer dizer? Quer dizer que se eu quiser que o antibiótico haja por 7 a 10 dias, basta eu administrar por 5 dias, porque a concentração tecidual permanece acima da concentração inibitória mínima por cerca de 5 dias após o fim da administração. A eritromicina e a azitromicina sofrem metabolismo totalmente hepático, enquanto que a claritromicina sofre metabolização parcial e mais ou menos metade da dose vai ser eliminada por via renal. Isso favorece o uso da claritromicina em indivíduos que tenham insuficiência hepática. Elas têm um amplo espectro de ação, vão pegar bactérias gram-positivas, gram-negativas e principalmente as bactérias atípicas, como as micobactérias, micoplasmas, clamídias. Elas pegam também rickétsias e protozoários.
Nas bactérias gram-positivas aeróbias, elas têm ação moderada. Não é aquela ação fantástica das quinolonas respiratórias, da vancomicina, da ceftriaxona. Elas agem contra o Streptococcus pyogenes em amigdalites, piodermites, nefrites, na febre reumática. Agem contra o Streptococcus pneumoniae em pneumonias, sinusites, meningite. Entre as gram-negativas aeróbias, age contra Neisseria gonorreia, meningítides, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis. Elas agem contra algumas anaeróbias gram-positivas, mas não são aquelas causadoras de peritonites. São mais ligadas à acne, como o Propinobacterium acne, o Clostridium perfringens. E, entre outros micro-organismos, age contra o Mycoplasma pneumoniae e a Chlamydia trachomatis, que são bactérias atípicas. Pode ser usada também no tratamento da toxoplasmose. Lembrando que os macrolídeos, então, pegam bem as principais bactérias causadoras de pneumonia. Só que, apesar de serem boas drogas, custo acessível, fácil administração e se encaixar bem no espectro de ação, das principais causadoras de pneumonias, assim como as quinolonas respiratórias, que a gente viu no último vídeo, tem o problema de serem drogas bacteriostáticas. Então, você não vai tratar uma pneumonia grave no indivíduo imunodeprimido com macrolídeo. O que você pode fazer é associar, pela sua ação bactericida nas bactérias atípicas, com uma droga com efeito bactericida contra as bactérias gram-positivas e gram-negativas aeróbias. E aí você faz uma ceftriaxona com azitromicina, por exemplo. É a primeira opção terapêutica na coqueluche, difteria, legioneloses e infecções pelo micoplasma. Vai ser um antibiótico de escolha também em pacientes com hipersensibilidade à penicilina. Vai ter bom resultado nas infecções estreptocócicas da faringe e da pele e, como eu falei, nas pneumonias pneumocócicas e por bactérias atípicas. Mas a gente sempre deve levar em consideração que são drogas bacteriostáticas e, por isso, devem ser usadas em infecções leves a moderadas e em indivíduos imunocompetentes. Os macrolídeos são drogas muito bem toleradas e vão ter pouquíssima incidência de efeitos colaterais. E quando tem, é mais com a eritromicina do que com as outras. Mas a gente já viu que a eritromicina é cada vez menos usada. Reações alérgicas são muito raras. Os efeitos, então, são mais pronunciados com a eritromicina do que com os novos macrolídeos. Cólica abdominal, náuseas, vômitos, diarreia, flatulência, gosto amargo pode ocorrer com qualquer das drogas, mas principalmente com a eritromicina. Por fim, vale dizer que na gravidez e na lactação, a azitromicina e a claritromicina só devem ser usadas quando não tiver nenhuma outra alternativa, porque tem potencial de toxicidade para o feto. Aliás, vale lembrar que os antibióticos de primeira linha para gestantes são penicilinas e cefalosporinas. Então é isso. Terminamos nosso estudo dos macrolídeos e nos aproximamos do fim da série sobre antibióticos. Amanhã a gente vai conhecer algumas drogas usadas para o combate às bactérias anaeróbias. Não deixa de conferir. Mas para isso, você precisa ser inscrito no canal. E não só isso, precisa clicar no sininho para receber as notificações. Combinado? A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!